Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas e estamos começando agora mais uma live excepcional aqui no Reprogramando Hábitos. Para quem está morrendo de saudade desse canal aqui como eu sou Gustavo Sansi e aqui, em nome dessa equipe maravilhosa, tenho um prazer enorme em abrir as portas e receber mais uma querida convidada para juntos tecermos aqui conhecimento, trocarmos ideias e nossa convidada já chegou, a Mari, deixa eu já incluí-la. Enquanto vocês já vão clicando aqui, vão mandando aviãozinho, porque o tema de hoje é um tema pertinente demais. Olá! Com E ela já certeza. chegou. Agora sim. Olá! Boa noite para todos. Boa noite, Mari. Bem-vinda! Bem-vinda! Gratidão por estar Obrigada. aqui, querida. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, né? Acho que eu é que tenho que agradecer aí pela confiança também. Ah, imagina, imagina. Eu sei que você tem muito para contribuir com as pessoas aqui. Hoje, o nosso tema para falar um pouquinho sobre comunicações, né? Não, no plural aqui eu já vou falar, porque eu acredito que veio muito, muito aí de você. E são comunicações que a gente pode trazer nas organizações e compartilhando algo que eu nem falei para você ainda, mas por que esse tema me trouxe algo já de prontidão, sabe, de prazer? Porque eu acredito mesmo, Mari, que grande parte da mudança que a gente precisa enquanto sociedade é dentro das organizações, precisa ser através das organizações, não através da escola, não só através da família, mas principalmente das organizações. Então, por isso que eu estou aqui pulsando de felicidade em ter você aqui com a gente, uma profissional excepcional. Eu te conheço um pouquinho, assim, não tanto, né? E eu queria que você se apresentasse. Vou parar de falar um pouquinho, mas é porque eu estou realmente ansioso aqui. Enquanto eu escrevo, enquanto as pessoas também vão convidando os amigos, vão convidando as pessoas queridas para ouvir sobre esse tema de comunicação nas organizações. Bem-vindo. Obrigada. Bom, meu nome é Mariana. Prefiro ser chamada de Mari, porque aí entra uma questão de comunicação, né? Sempre que eu era chamada de Mariana, era quando estavam de fato brigando comigo, estavam me chamando para dar bronca. Então eu prefiro que me chamem de Maria, de Mari, né? Então, todo lugar que eu passo, as pessoas já me conhecem como Mari Belo. Maribel. Então, fiquem à vontade também para me chamarem assim, tá? Ok. Bom, eu sou psicóloga. Vocês vão sentir um zuai aí, às vezes eu solto, porque eu não sou paulista, né? Eu sou de Goiânia, mas Outra já estou há coisa. quase 10 anos em São Paulo, então falo igual mineiro mesmo. Puxo o R, falo o ai, falo cantado, né? Então, eu vou pedir para vocês ignorarem essa parte aí e de fato entenderem a comunicação em si, né, Gustavo? Bom, eu sou psicóloga. Para mim, desculpa te cortar, Mari, desculpa, mas para mim Uhum, isso traz ainda mais, é mais agradável ainda. uhum. E é claro que você sabe, e muitas pessoas aqui também, talvez, mas muito da comunicação não é só as palavras, né? Mas também Com esse, certeza. a forma, né? Como se diz, enfim. E para mim, eu recebo, talvez a gente vai falar Uhum, sobre isso hoje, né? Mas eu recebo sim, o sotaque com muito carinho, com muito amor. E eu vou adorar te ouvir aqui esse tempo de live, com esse sotaque mesmo, ai. bacana. E que eu não faço questão de perder, porque eu acho lindo o sotaque de todas as Ai, regiões, né? beleza. Bom, eu sou psicóloga, tenho formação também em psicodrama e sociodrama. E o porquê que eu escolhi psicodrama e sociodrama, eu sempre gosto, né, de contar isso. Eu sempre gostei muito da ação, de atitude, de reconhecer o homem por isso. E o psicodrama mostra um pouco disso. E eu gosto também, Gustavo, de trabalhar grupos, de enxergar grupos. E o sociodrama é uma das poucas abordagens dessas
abordagens mais básicas, mais padrões, né, da psicologia que se fala em grupos. Então, por isso que eu gostei tanto e é por isso que hoje eu trabalho, de fato, em organizações. Né? Depois de lá, da minha formação em psicodrama, eu sempre trabalhei na área de recursos humanos, que hoje eu não gosto de chamar de recursos humanos, porque para mim, gente, não é recurso. Então, a gente já mudou na empresa, o título do departamento é Gente e Gestão. Gente Né? e gestão. Gente e Gestão, isso. Que é de fato para a gente, que é uma forma de trabalhar que eu acredito, né? De trabalhar com pessoas, para as pessoas. Né? Então, por isso que eu acredito muito nisso. E então hoje eu trabalho nessa área de recursos humanos, sempre trabalhei com fast food, então gosto mesmo de grupo. E por trabalhar com fast food, com cliente, atendimento e tudo, eu acabei fazendo também um MBA em inteligência de mercado, né, que era para de fato entender um pouco do comportamento do consumidor. E agora eu estou fazendo também um MBA em gestão de pessoas. Uau. Então essa é um pouquinho do currículo da Mari, né? Mas, bom, então eu estou aqui em São Paulo, agora falando um pouquinho da Mari como pessoa. Estou aqui em São Paulo, moro sozinha em São Paulo, já dividi apartamento aqui em São Paulo, então tava várias tretas por questões de comunicação, né? Então agora eu estou sozinha e hoje eu trabalho como head da área de recursos humanos na Taco Bell. Então, eu acabo viajando um pouco também aí, esse Brasilzão. Que lindo. Que lindo saber de onde você vem, né? Que você traz aí muito... tem um para quê mesmo, né? Vou escutar para mim, você trazer a sua experiência, querendo dizer, olha o quanto você cuida desse tema que a gente vai falar agora, né? Que é a comunicação nas organizações mesmo, né? O quanto você está aí vivendo isso e você já trouxe, não sei se está certo, tá? Aí eu vou fazer muito desse papel, mas Sim. quando você fala de organizações, quando você fala de grupos, e você trouxe até questões pessoais, né? Porque organizações, ao meu entendimento, não significa apenas empresas, né? Significam ciclos, né? Círculos e onde eu faço parte, né? E o quanto a comunicação é valiosa demais. Com certeza, é isso mesmo. Obrigado. Assim, onde tem duas pessoas, eu já vejo como uma organização e precisa ter uma boa comunicação. Como dizia nosso saudoso Chacrinha, né? Quem não se comunica se trumbica. Então, de fato, a gente precisa trabalhar essa comunicação. E aí, Gustavo, eu parei para refletir. Quando a gente, né, começou a bater um papo e falar assim, vamos falar um pouco sobre comunicação. E aí, a primeira pergunta que eu tentei responder foi por que é tão difícil da gente se comunicar? Né? Se a gente parar para pensar, a comunicação é o que de fato nos diferencia, né? Como pessoas, como seres humanos. Né? É a comunicação que nos forma, nos transforma, né? Tudo vem através dessa comunicação. Mas por que é tão difícil a gente se comunicar? E aí eu comecei a pensar, eu falei, caramba, a gente sempre foi estimulado a falar, né? Pensa num bebê, a gente fica lá, fala mamãe, fala papai, né? Você que está próximo aí de crianças, não é o máximo quando eles começam a falar? É demais. E fala, o que é isso? Formiga. E aí a gente corrige. E fala o nome disso, né? E a gente quer ouvir. É isso mesmo. Mas por que depois que a gente, de fato, aprende a falar, por que a gente se boicota tanto para falar? Por que a gente aprende que tem coisas que a gente não pode falar? Né? Às vezes, assim, tem algumas situações em que a gente está falando um monte e a mãe da gente, bom, pelo menos eu ouvi muito, minha filha não pode falar isso. Cuidado, minha filha, você não pode falar desse jeito. Né? Então, isso vai moldando e vai, de fato, criando algumas amarras onde a gente é impedido de falar.
A gente não pode falar o que a gente pensa, Sim. né? Até para uma sociedade como um todo, né? Para garantir algumas coisas, né? E às vezes quando a gente fala o que pensa, a gente pode ser visto de uma forma errônea, a gente pode ser mal interpretado, Uhum. né? E claro, existem modos de falar, né? A gente falar também não pode falar tudo o que pensa com tanta sinceridade, tudo que senão você vai ser agressivo. Então, a gente precisa entender tudo isso, né, na comunicação. E por que que isso acontece com a gente? Então, esse é um questionamento, né, que eu tenho e que, olha, eu vou ser bem sincera, eu tenho uma resposta pronta? Não, não tenho. Porque é algo que eu venho refletindo o tempo todo. Né, e quando eu falo de comunicação, não são só respostas verbais, né? A gente tem as respostas corporais também. Então, a gente acaba impedindo muito, assim, eu falo que a sociedade como um todo, para a gente garantir que a sociedade aconteça e exista, a gente tem que impedir muita coisa, né? Assim, muitos impulsos, muitos sentimentos, muitas verdades, né? Claro, tem muita coisa boa, a gente precisa para garantir a sobrevivência humana, mas tem muitas coisas que a gente acaba sendo barrado aí em algumas amarras sociais. E a comunicação também faz parte disso, ela também entra nessas amarras. Que lindo e que delicado, Mari, porque você Sim. traz exatamente essa para mim é uma verdade também, né, de que a nossa forma de viver é através da comunicação, né? Nós Sim. vivemos através da comunicação. Então, a gente só está Uhum. aqui, eu te escutando, eu recebendo, né? Eu aqui compartilhando, as pessoas que estão aqui também, que elas podem inclusive se sentir aptas a se comunicar com a gente também, Sim. quiserem perguntar alguma coisa. Então, a gente eu posso entender dessa forma que a comunicação ela é tão essencial e é bacana mesmo ter vamos dizer assim, essa lupa de hoje, né? Vamos olhar com carinho para isso, porque é complicado, né? É Sim. complicado e você trouxe algo com muita vulnerabilidade sua. Não tem uma resposta pronta. Não sei nem se existe uma resposta tão pronta assim, Sim. né? E eu Uhum. levanto a mão aqui para falar para vocês e gritar para mim o quanto eu também caio em deslizes, né? E o quanto eu poderia ter me comunicado melhor ali, poderia ter me expressado, poderia ter aprendido a compartilhar a minha angústia de um jeito, né? É da vida Sim. também, né? Com certeza. Principalmente no relacionamento com namorada, namorado, né? Isso daí, a comunicação é o que mais impacta. E você sabe, Gustavo, que assim, eu falo que eu defendo três premissas básicas de relacionamento humano. E que eu falo que impacta totalmente na comunicação, né? A primeira dela, a primeira premissa que eu acredito é que as pessoas elas reagem aos próprios mapas e não à realidade, né? O nosso cérebro ele não é tão esperto, ele não é tão inteligente assim, né? Se eu ouvir um barulhinho eu consigo criar uma situação de, por exemplo, ouvi um barulho, caramba, tem um ladrão entrando na minha casa. E o meu cérebro ele vai responder como se de fato estivesse entrando um ladrão na minha casa. Então, isso a resposta é imediata. O cérebro não sabe o que é real e o que é fantasia. Né? Mas, ao mesmo tempo, o que eu enxergo, né, assim, o que o meu cérebro interpreta, não é o mesmo que você interpreta. Porque eu tenho todo um histórico de vida, eu tenho toda uma percepção. Então, quando a gente fala de comunicação, eu preciso entender um pouco dessas premissas, porque às vezes, quando eu vou conversar com o outro, eu acho que para o outro é óbvio. Só que para o outro não é óbvio. Perfeito. Então, eu preciso entender o histórico do outro, né? Quando eu vou comunicar, quando eu quero me comunicar com ele. Eu preciso entender qual é o papel desse outro na história. Então, por isso que eu falo que essa é uma premissa básica
na comunicação e para que o relacionamento humano, de fato, dê certo. Uau! Uau mesmo! Acabou de entrar uma pessoa querida aqui, que sabe muito bem do que você está dizendo, que nessa relação mesmo, principalmente quando eu acompanho também líderes, né, que eu percebo, Mari, e aí também em relacionamentos, tá? Tô falando do meu, tô falando de clientes também, aqui no consultório de De todo mundo. num todo, Mari. Sim. Aquela coisa de que assim, pô, eu preciso falar ainda, né? Eu preciso falar, quantas vezes eu preciso falar? Sim. Nossa, isso não precisava nem ser dito, né? Ou então, não, é óbvio que eu disse aquilo com aquela intenção, né? Sim. Inquestionável. Inquestionável para quem, né? E aí, para mim, já traz um pouco dessa para mim, terapêutica da comunicação na sua fala, de novo, porque essa sua premissa, essa sua primeira premissa que você está compartilhando com a gente, que é que nós reagimos, né, ao mundo com o nosso próprio mapa, né, e não de fato a realidade. Então, dentro dessa primeira premissa, eu preciso integrar o outro na minha comunicação. Quer dizer que a minha comunicação, então, não é apenas eu dizer, eu saber me expressar. Isso mesmo. Que legal. Sim. E aí eu vou até trazer um exemplo meu, né? Porque assim, gente, dividir apartamento não é fácil, né? Principalmente quando as pessoas são muito diferentes. E aí, assim que eu mudei para São Paulo, eu sempre fui muito, assim, eu fui de fato criada pela minha mãe para cuidar de uma casa, assim, né? Ela me ensinou a fazer isso. Né? Tanto que um dia eu falei para ela, eu pequenininho, eu virei para minha mãe e falei assim: ô mãe, eu não preciso aprender a limpar a casa, porque eu vou ser rica e vou ter empregado um dia. Olha isso, criança falando, né? Minha mãe, pois é, minha filha, mas você tem que aprender. Você precisa aprender, porque até para você contratar alguém para fazer, você tem que saber fazer, para você ensiná-la, para você cobrar e tudo mais. Coisas de criança, né? Esse dia ainda não chegou, tá, Gustavo? Eu continuo limpando casa, fazendo tudo. Mas, assim, para mim, algumas coisas de limpeza, de organização, eram muito óbvias. Né? E uma das moças que moravam comigo, para ela não era. Então, um dia eu cheguei e ela, toda sorridente para mim, falou assim: Mari, eu lavei os seus panos de prato. Falei, nossa, que bom! Quando eu fui ver, ela lavou os panos de prato junto com as roupas, com calcinha, com roupa íntima, com tudo dela. Para mim, isso é simplesmente assim, inaceitável. Para mim, né? E aprendi. Para ela, que nunca tinha aprendido, não fazia diferença nenhuma. Né? Então, é por isso que a gente precisa entender o mapa mental da outra pessoa. E aí, como foi a minha reação? Você é burra, não é possível que você fez isso. Tanto que até hoje a gente tem uma relação extremamente desgastada. Né? A gente que era muito amigas, assim, a gente morava juntas por conta de várias questões dessas, né? De que eu não sabia ouvir, eu não entendia a realidade, eu me comunicava mal. Hoje a gente tem uma relação extremamente desgastada, que é o que, infelizmente, a má comunicação traz. Então, eu trouxe um exemplo meu de má comunicação, assim, terrível, terrível e que prejudica bastante. Né? Mari, E desculpa, mas eu preciso falar até de novo. imagina, Gratidão pela sua pode falar. vulnerabilidade, porque para mim você traz responsabilidade nessa sua fala para nós que estamos ouvindo, né? Porque, de novo, né, eu posso fazer essa pergunta para as pessoas, o quanto nós estamos sendo responsáveis pela forma que nós escutamos, né? O quanto a gente está cuidando disso, de fato. Né? Eu tô o escutando, eu já estou julgando, eu já estou criticando, eu já estou rejeitando, né? Sim. E É a uma gente mal responsabilidade. escuta, é uma responsabilidade grande. E aí eu entro também com a minha segunda premissa, Gustavo, que é cada um de nós faz o melhor que pode com a qualidade dos recursos que a gente tem. Às vezes a gente julga o outro de não é possível que você não sabe fazer isso.
Às vezes não, às vezes ele nunca aprendeu. Ela, a minha amiga nunca aprendeu a lavar um pano de prato. Então ela não sabe como fazer. Ela fez o melhor que ela pôde dentro do contexto dela, dentro da realidade dela, dentro do que ela achava que era correto. Perfeito. E sabe qual foi o mais incrível quando eu critiquei essa situação dela? Que ela virou para mim e falou: mas eu não tenho nojo. Falei, peraí, mas eu tenho, né? Então, assim, foi onde entrou o embate, tá vendo? Então, assim, ela interpreta de uma forma e eu interpreto de outra totalmente diferente. Uau. Então, é por isso que a gente precisa sempre tentar entender o outro. A gente está comunicando para o outro, né? A comunicação é quando o outro entende, não quando eu falo. Nossa, Então, repete essa fala, por favor, porque mesmo, para ficar bem frisado aqui nesse vídeo. que de fato a comunicação acontece, vamos ver se eu vou falar igual, né? A comunicação acontece quando o outro entende e não quando eu falo. Então, quando a gente fala de comunicação, eu preciso colocar o outro como protagonista, né? Como protagonista da compreensão, para que de fato a minha comunicação seja eficaz, né? A comunicação ela é eficaz não é quando eu falo e a pessoa só entende, mas é quando tem uma mudança de atitude também. Né? Nem que seja uma atitude de, putz, eu vou refletir a respeito. Um Isso já é uma crescimento, mudança de né? Um atitude. crescimento, quando isso produz algo, né? Dentro dessa comunicação. Isso mesmo. É isso que tem que ter produção, né? Tem que ter uma transformação. Isso. Né? É por isso que hoje, sabe, a gente, às vezes, quando a gente vai falar de processo seletivo, de pessoas dentro do perfil e tudo, uma característica que a gente olha muito é a capacidade da pessoa de aprender, desaprender e reaprender. Né? Porque a gente precisa ter essa capacidade, e isso só acontece se a gente tiver uma boa capacidade de comunicação. Então, se a comunicação não acontece, se a gente não consegue fazer isso, de fato, a gente, né, tem algumas dificuldades a mais, então a gente acaba optando por pessoas que conseguem se comunicar melhor. Então, a gente precisa olhar para isso, mas é olhar para mim de como eu estou colocando o outro como protagonista e não eu na comunicação. Lindo, lindo papel do comunicador, né? Que como você coloca. E Mari, deixa eu só compartilhar algo que me veio muito forte assim, quando você trouxe essa segunda, né, das 3 premissas dessa segunda, quando você fala, né, de novo, cada um de nós faz o melhor que pode com os recursos que tem. Eu escutei certa vez uma palestra, né, de RH, de consultores de RH, em abril do ano passado, de uma organização americana, e ele fez exatamente essa pergunta, né, dentro para os líderes, né, o que você está esperando do seu colaborador, né, dentro de um conflito, dentro das organizações, dentro de um conflito, ele perguntou para os líderes, né, o que vocês estão esperando do seu colaborador? E alguns deles tinham um olhar do eu espero o óbvio, eu espero o mínimo, né? E aí ele fez uma pergunta aberta. Ele falou, faz o seguinte, perguntem esse consultor, ele falou, digam um para o outro o que é um dia bem executado. O que vocês querem executar no trabalho, o que vocês querem chegar no final do dia e sair com que sensação do seu trabalho, né, dentro da sua vida. E todos eles querem isso, né? Todos é muita gente, né? Mas a maioria esmagadora, assim, é fazer a diferença, né? Ser produtivo, entregar algo valioso. Isso dentro dessa consultoria, tá? Isso é um dado mundial, inclusive, que foi percebido ali naquela palestra. E ele trouxe uma frase que veio exatamente na hora, dentro da sua fala, olhando para as organizações, que não existe colaborador que vá trabalhar, não existe ninguém que vá trabalhar com o propósito de, nossa, hoje eu vou desengajar, hoje eu vou criar problema, hoje eu quero atrito, né? Eu posso estar sendo muito inocente em acreditar nessa consultoria,
mundial, inclusive, nesse dado, mas eu de fato acredito que todos nós temos essa intenção positiva. A programação neurolinguística fala muito disso, que é a forma como se comunica. Aquela pessoa, ela vai dar aquilo que ela tem, ela está buscando alguma coisa positiva com aquilo, né? Uhum. Então, eu só Sim. trouxe tudo isso que me veio aqui à mente na sua fala, para contextualizar também o que eu vivo, né? Que é o que eu tenho Sim. recebido mesmo, que as pessoas, elas criticam, né? Elas não acreditam que aquilo é o melhor, porque não é a expectativa delas, né? Então, Sim. puxa, não é aquilo que eu esperava, então tá errado, Sim. ou aquela pessoa não tá gostando de se comunicar, ou não gosta do trabalho. Faz sentido? Sim. Não, total. Inclusive, essa é para mim a minha terceira premissa básica de relacionamento humano. Que todo comportamento tem uma intenção positiva, Putz, perfeito. Que sinergia. né? Não adianta, assim. E aí eu sempre uso mais ou menos a mesma frase, então, que essa consultoria trouxe. Eu falo assim, gente, ninguém acorda de manhã falando hoje é dia de fazer maldade com as pessoas. Ninguém acorda com essa intenção, né? Perfeito. Apenas sexta-feira, né? Que as pessoas falam que hoje é dia de maldade. Exato. Mas, assim, gente, ninguém acorda com essa intenção de fazer o mal para o outro. Né? Então, Mariana, mas e quando a gente pensa, então vamos colocar uma. Adoro pôr lenha na fogueira, né? Vamos colocar uma lenha assim do tipo, mas e um assalto? Qual a intenção positiva disso? Para o lado do assaltante, tem a intenção positiva, né? Claro que para a gente que está passando pelo processo, né, do assalto, de ser algo ilegal, né, isso é péssimo. Mas para quem está assaltando, tem um motivo e tem uma intenção positiva dele estar fazendo isso. Né? Não estou defendendo, tá? Mas assim, é para a gente começar a tentar enxergar as coisas básicas e rotineiras de uma forma um pouco diferente. Né? Vamos entender o que o outro quer com aquilo. Vamos pegar só o melhor, vamos filtrar, vamos pegar o que tem de positivo, e isso acontece muito no feedback, né? Às vezes, assim, a gente vai receber um feedback e a gente não foi criado para receber críticas, né? Então a gente acaba recebendo feedback como uma crítica e não como a principal ferramenta de desenvolvimento humano, na minha percepção. Perfeito. A gente Né? modula isso, né? Nós desenvolvemos, nós crescemos em uma sociedade que ainda tem essa cultura. Sim, infelizmente, né, a gente cresceu nesse cenário, né, nesse formato, assim, de quem aqui nunca ouviu a mãe falar assim, eu posso criticar meus filhos, mas os outros não podem. Então a gente já cresce com isso, né? Culturalmente falando, a gente não pode ser criticado. Então a gente recebe de uma forma negativa. Ao invés da gente simplesmente fazer o filtro e pegar apenas aquilo que nos serve e mudar a nossa atitude, não. Né? Bom, até porque feedback tem que saber também aplicar né? Fazer um feedback, né? A gente tem que saber mas isso aí é conversa para mais umas 2 lives aí, porque dá para adentrar bastante nesse assunto. Né? Mas assim, o que eu quero trazer é justamente isso, né, sabe, que você trouxe, dessa questão de entender que o outro está fazendo algo porque ele acredita naquilo. Né? E não porque ele quer te prejudicar, não é essa a intenção dele, mas é porque de fato ele acredita e as pessoas são diferentes, né? Cada uma tem uma percepção. Até a entonação de voz, as pessoas têm uma percepção diferente. E aí eu vou trazer mais um exemplo que aconteceu comigo. Eu vou trazer vários exemplos comigo, porque eu acho que é muito mais fácil do que trazer os outros aqui. Uma vez um chefe meu chegou para mim, falou, Mari, desculpa por aquele dia. E eu, que dia, que horas? Não entendi. Não, porque eu falei um pouco grosso com você. Falei, você falou grosso comigo? Não vi que você tinha falado grosso comigo. Né? Mas assim, na percepção dele, ele foi grosseiro. Mas na minha ele não foi. Para mim foi normal.
né? Então, é por isso que eu falo que quando a gente vai fazer, né, uma comunicação eficaz, Gustavo, a gente precisa colocar o outro como protagonista, porque eu não posso falar com você igual eu falo com a minha mãe, igual eu falo com meu irmão, igual eu falo com uma criança, porque cada um tem a sua realidade, né? Cada um tem a sua percepção de mundo, né? E cada um interpreta também de uma forma. Então a gente precisa entender isso. Acho que com essas básicas aí consegue facilitar um pouco essa questão da comunicação. Eu não sei se consegue facilitar. Eu me coloco aqui no lugar de algumas Sim, pessoas, inclusive eu quero ler um dos comentários aqui de uma tá. pessoa que está nos acompanhando, Anice, e querida. E ela fala algo sobre, assim, difícil quebrar rótulos na comunicação. Existe um preconceito, né, ao falarmos com algumas pessoas nas organizações, né? E é por isso que, Uhum. deixa eu trazer essa fala dela com a minha, de que eu não sei se é para facilitar, mas eu sinto que é para trazer essa responsabilidade, né, dentro dessa escuta. E é assim que eu escuto sua fala, Mari, que nós precisamos cuidar da comunicação com essa empatia, né? Com essa responsabilidade, com esse carinho, né? E dentro da Uhum. fala da Eunice, eu quero te escutar, mas para mim é algo a comunicação é tão valiosa, né? Mas também depende de cada um querer olhar para isso ou não. Faz sentido? Com É isso? certeza. E aí, por isso que eu falo que quando a gente consegue, né, esse facilitar é muito mais para a gente refletir, Hum. né? Se de fato eu estou fazendo o meu papel, eu estou fazendo o que tem que ser feito, né? Se eu estou tentando te explicar uma coisa e você não entende, o problema não está em você que não está entendendo, está em mim que não estou sabendo explicar, né? Então, quando a gente assume esse protagonismo, fica mais fácil, né? Infelizmente, hoje, a gente tem muito aquela coisa de colocar a culpa no outro, porque é muito mais fácil. Porque se o problema está no outro, putz, aquele ali tem problema, tem dificuldade de aprender. Será que tem mesmo ou é você que tem dificuldade de ensinar? Né? Então, a gente colocar a culpa no outro é mais fácil, porque a gente, quando o outro é culpado, a gente continua na nossa zona de conforto. Então, eu não preciso mudar. É só o outro. Não, é só ele ali. É igual relacionamento. Não, é só o outro que tem problema, é só o outro que é culpado, é só o outro que é O chato, outro que precisa né? E a gente mudar, acaba. o outro que precisa melhorar. Isso. Só que a gente não percebe que a gente só gera mudança no outro quando a gente mesmo muda. Né? Quando a gente muda primeiro para a gente conseguir causar um impacto. Então, acho que entra muito essa questão do protagonismo. Né? E não só o protagonismo meu, né, como a minha responsabilidade, mas também enxergar o receptor, o ouvinte, como um protagonista também, né? Que precisa ser respeitado, que precisa ser compreendido, né? Que eu preciso falar com ele e para ele. Eu acho que isso é o mais importante, né? Eu estou falando para ele, mas é para ele me compreender. E não para eu entender, porque eu não preciso falar para mim mesmo. Porque eu já sei, né, o que eu tô querendo. Minha mente Né? já Mas eu fala, né? preciso que o outro Constantemente. saiba. Minha mente já fala comigo o tempo todo, né? Mas eu preciso que o outro saiba o que eu estou querendo dizer. E isso é, de fato, a coisa mais importante dentro da comunicação. Né? E aí, quando a gente fala de organizações que a competitividade é muito maior, vamos falar, né, dentro das empresas, que de fato o Brasil como um todo, eu acho que toda a parte norte-americana tem tudo isso, a gente é muito competitivo, né? Trabalho em equipe é um pouco mais complexo aqui. Por quê? Porque a gente quer ser o melhor, né? A gente Uhum. quer se destacar diante das pessoas. E a gente esquece que a comunicação é o que precisa garantir isso. Se eu perguntar para quem trabalha aqui em alguma empresa,
qual é, de fato, o que a empresa espera de você, eu tenho certeza que poucos vão saber responder. E isso é o quê? Total falha de comunicação. Total, total. E assim, a gente, né, pelo menos a gente que é dessa área de gente em gestão, que a gente vai fazer contratação, a maior dificuldade que tem é a gente alinhar o perfil da vaga. Porque quando a gente pergunta o que que essa pessoa vai fazer, o que que você espera dessa pessoa, a pessoa, ela fica, às vezes, tem umas que elas perdem até a paciência de explicar, né? De falar assim, ah, mas é muito óbvio. Né? E aí entra até um exemplo, Gustavo, que ontem uma amiga minha me ligou. Ela falou assim, ô Mari, eu preciso contratar uma assistente de cobrança. Me fala aí, me dá dica de como fazer o processo. Falei, peraí, calma. Me explica primeiro, quem é essa pessoa? Tipo, ah, Mari, uma assistente de cobrança, né? Você não sabe? Eu falei, ah, então tá. Então é aquela mulher que vai chegar assim, porta a porta, vai falar assim, moça, você tá me devendo tanto? E ela olhou para mim e falou, óbvio que não, né, Mari? As coisas se modernizaram, a pessoa vai fazer cobrança por telefone. Falei, ah, então tá vendo? Já mudou. Então me conta um pouquinho dessa pessoa para eu conseguir te ajudar. Aí, de novo, né, a gente entra no quê? O óbvio tem que ser dito. Né? Então, às vezes, o que para mim é óbvio, para ela não é. Óbvio não existe. Então, eu fui questionando, sabe? Gustavo, o tempo todo, tá, mas você quer que ela faça o quê? Como que você quer que ela aborde o cliente? Para que ela conseguisse pensar e ela mesma tivesse as respostas de como fazer esse processo de seleção, e não eu. Uau. Então, eu tive que colocá-la como protagonista. Muito bom, muito bom. E com todo respeito, não conheço essa sua amiga, mas Sim. eu vou querer puxar vou fazer uma questão aqui, olhando para esse case Sim. que você trouxe, porque Claro. como será que essa pessoa se comunica na vida, né? Na vida pessoal, na vida com os clientes, na vida com os fornecedores, né? Fornecedores que eu estou falando com tudo, né? Fornecedor que eu estou falando é com a pessoa que você precisa da internet, que você precisa de uma comida, que você precisa de um restaurante, que você precisa no mercado. Eu vou bem concluir agora mesmo, essa é a palavra que eu quero falar, sobre os hábitos, porque é um hábito, a forma como a gente se comunica. E como um hábito, a raiz de todo hábito é economizar energia. Ou seja, a gente aprendeu em algum momento a forma de se comunicar, como você falou, e se a gente não para assistir uma live dessa, para ouvir com muita atenção o que você tá falando, Mari, ou para olhar para reprogramar esse hábito, sabe? De falar, espera um pouquinho, deixa eu perceber, não quer dizer que precisa mudar, mas deixa eu só ouvir melhor como é que eu estou me comunicando. Será que pode melhorar? Se eu não fizer isso, eu continuo no piloto automático. E eu continuo me comunicando mal. E eu continuo não conquistando aquilo que eu quero receber. Porque da comunicação, como você disse lá no começo, a comunicação é a forma como eu recebo o mundo, né? É a forma como eu quero algo do mundo, né? Se eu me comunicar como uma criança, eu vou sempre berrar para esperar algo. E aí eu vou para a raiva, né? E aí eu vou para esse lado de quem gritar mais alto, né? Olha como esses padrões vão se continuando. Você sabe muito bem o que eu estou dizendo, né? Sim. E por isso que eu só trouxe esse questionamento, assim, essa questão, na verdade, não é nem um questionamento, mas como é que será que você está se comunicando no modo geral, né? Em toda a sua vida, né? Será que você cuida disso, né? Para você que está nos escutando, para você que está nos assistindo, sabe, naquele momento da estafa, né? Da estafa que eu quero dizer, naquele momento do trabalho, que você já está cansado, que você está em home office, ou que você já voltou ao escritório, que você está ali envolvido, e aí vem um colaborador seu, ou vem um chefe seu e te delega algo, te pede algo inesperado, te alfineta, sabe? Assim, te tira da zona de conforto, como é que você reage, né?
Se você não cuida disso, a forma como você está se comunicando, porque eu estou pegando esses deslizes, né, de que a gente comete, né? Com certeza. Quantas vezes não aparece a pessoa barraqueira, né? Que a gente é, porque a gente aprendeu que quando a gente grita, a gente consegue alguma coisa. Né? Então, isso acontece. E vai muito de todas as respostas que eu venho recebendo do ambiente. Mas será que de fato eu preciso gritar para conseguir alguma coisa? Né? E hoje, sabe, eu falo que as organizações, cada vez mais, a gente fala muito da gestão do conhecimento, né? Que aquela historinha de manda quem pode, obedece quem tem juízo, isso não existe mais. Né? Assim, hoje as pessoas, se elas estão dentro de uma empresa, né, essa geração, né, se ela não entender de fato o que ela tem que fazer, se os valores, os princípios das empresas não serem parecidos com os próprios, né, com os seus, ela não fica. Né? Essa questão das hierarquias, pelo poder, pela autoridade, isso não acontece mais, né? Hoje, o bom líder, ele tem o respeito pelas pessoas, eu falo que é por conta da comunicação, e não pelo título. Né? Como que é essa comunicação desse líder? Como que ele está passando para a equipe dele o que tem que ser feito? E sabe que pode acontecer erros gigantescos dentro da empresa por uma má comunicação. E eu vou trazer um exemplo agora muito sério que aconteceu na antiga empresa que eu trabalhava. Teve uma situação de que os brinquedos nessa empresa, né, era um restaurante, tinha alguns brinquedos que precisavam de uma pessoa ficando full time nesse brinquedo por conta de questões de segurança mesmo, né? E aí deixaram uma colaboradora lá, só que ela teve que sair. Então, tinha uma criança com síndrome de Down que estava querendo brincar no brinquedo. Só que ela, a forma como ela falou para a mãe dessa criança, a mãe recebeu de uma forma que, peraí, a criança ela só não pode brincar porque ela tem síndrome de Down? Né? Ou seja, ela explicou de uma forma errada a funcionária e teve um caos tão grande que, assim, essa família foi nas redes sociais e eles chegaram a fazer meio que uma manifestaçãozinha com várias outras pessoas na porta da loja, querendo lixar a loja, sabe? Acusando a loja de problemas. Então, assim, foi um boom que teve, que a assessoria de imprensa teve que correr lá, teve que correr várias pessoas da empresa lá para tentar amenizar a situação. E por uma falha de comunicação. Né? Isso nas redes sociais, na época, foi um barulho gigantesco. Né? Pelo menos a gente que estava lá, a gente via. Né? Assim, quando eu vi foto das pessoas na frente acusando a empresa, foi um negócio surreal. E foi total falha de comunicação. Mas teve um episódio que aconteceu que a comunicação foi extremamente eficaz, né? Também envolvendo criança e envolvendo um acidente gravíssimo, que a criança teve até traumatismo craniano. Olha isso. E ninguém ficou sabendo. Por quê? Porque a comunicação, o apoio que a loja deu para essa família foi tão grande que assim eles ligaram, foi helicóptero buscar, né? O gerente foi para o hospital. Ele ficou um dia no hospital com essa família. Ele deu todo o suporte. A comunicação foi extremamente eficaz e assim, isso não gerou nenhum prejuízo para a empresa. Claro, a empresa assumiu, né, toda a questão da saúde da criança. Graças a Deus ela se recuperou, mas ninguém ouviu falar. E foi o quê? Uma boa comunicação, um bom suporte para esses familiares que causou, assim, que não causou um estrago maior. Né? Então, mais uma vez, a comunicação em ação e o quanto é importante a gente, de fato, investir na nossa comunicação. Né? Investir na comunicação dentro das empresas. É a liderança
ter contato com todo mundo, é conhecer as pessoas e tentar ser o mais assertivo possível para cada um do time. Então, isso é essencial. Perfeito. Lindo. Eu adorei esses dois Sim. exemplos que você trouxe, né? De que, para mim, essa palavra tá ressoando aqui nesse nosso encontro, que é de comunicação responsável. Eu não sei nem se você chama Sim. dessa forma, mas eu saio com isso, sabe? Com esse voto de como é que eu estou me comunicando e de que forma que eu posso ser mais responsável ainda, porque nós estamos nos comunicando o tempo inteirinho, né? Ou nós estamos acolhendo algo, que é a nossa comunicação na escuta, né? E aí a gente tem a responsabilidade de ser o interlocutor, a responsabilidade de se colocar no próprio papel dentro dessa comunicação, dentro desse cenário, né? Qual é a minha parte dessa comunicação, mas também quando eu faço então a comunicação ativa, quando eu sou o comunicador de fato, eu tenho que ter talvez tenho, né, como um convite, não como uma obrigação, mas poderia ser, né, mas como a sociedade merece que eu fique mais atento a cada palavra que eu escolho, a cada frase, né? A Sim. tudo que eu exponho, que eu trago, né? Que sai daqui e coloco em realidade, coloco para o mundo, né? Eu preciso ser responsável. É assim que eu escuto. Sim. E é o cuidado com o outro também, né? Que a gente precisa ter. De fato, é isso. E aí eu falo também, sabe o que assim, você focar um pouco na comunicação, né? Principalmente aí quando eu falo de lideranças aí dentro das empresas, só tem vantagem, né? A gente só tem Sim. vantagem. Primeiro que a gente consegue engajar a equipe, Uhum. né? Quando a gente se comunica bem, porque cada um sabe de fato o que tem que ser feito, quais são os processos, o que precisa executar, o que precisa entregar. E isso traz um maior envolvimento das pessoas, né? Então, de fato, é um engajamento mesmo, né, de todo o time. Nisso a gente consegue diminuir os conflitos, né, quando a gente tem essa assertividade e, consequentemente, a gente melhora muito o clima organizacional. E tudo isso junto aumenta a produtividade absurdamente. O Né? Então, assim, resultado é resultado, né? O resultado vai ser resultado de tudo isso bem é, feito, né? É isso mesmo, o resultado é resultado, né? E é resultado por quê? Porque eu estou focando no desempenho, né? Eu tô focando na performance, resultado é consequência, né? Então, é essa comunicação que traz todo esse suporte de fato para a empresa como um todo. E que hoje é uma das maiores dificuldades das empresas. Sim. É essa questão da comunicação. E com essa pandemia no home office, então, tá maior ainda. Né? Eu acho que é por isso que as pessoas fazem tantas reuniões. Uhum. Eu acho que eu nunca fiz tanta Nossa, reunião na minha vida. perfeito, perfeito. E são umas reuniões, assim, que tem umas que eu falo, gente, por que que eu tô aqui? Eu com tanta coisa para fazer, por que que tá acontecendo essa reunião, né? Porque, de fato, não tem assertividade, né? A comunicação não é passada como tem que ser passada. Então, a gente precisa tomar esses cuidados, né? Principalmente para quem está aí na parte de gestão de pessoas, né? Que é líder, né? Pensa um pouco quando você for marcar alguma coisa para o colaborador, quando você tiver que falar alguma coisa, né? Seja mais assertivo, né? Traga um pouco mais de clareza no É, que você está falando. eu Né? vou, Esse cuidado a gente tem que ter. Pode falar. não, desculpa, eu vou repetir uma frase que você disse agora há pouco. É um cuidado Tá. com o outro, né? É um cuidado com o tempo do outro até, Total. né? Tem só uma fala aqui muito bacana do Veridiano Andrade, que está com a gente aqui. Ele fala: a Ah, o comunicação Veri. dentro das organizações são responsáveis por mais de 50% dos problemas dentro das organizações. Por isso é importante a Sim. comunicação clara e assertiva. Isso. Perfeito.
Eu tive uma experiência também, Mari, durante a pandemia, com essa coisa da comunicação, se não me engano, perto do meu aniversário, lá em maio e tal, eu fico mais introspectivo em um lado e tal. Tá. E dentro desse meu processo mesmo, eu vivendo, eu tive um conflito, sabe, com a forma como eu estava me comunicando. O conflito positivo. Eu falo, pera um pouquinho, será que eu preciso mandar esse áudio, né, de 7 minutos? E aí, por quê? O tempo do outro, sabe? E aí eu percebi o quanto que eu também recebia, e aí eu tenho amigos que até me falaram, ó o chato que não ouve mais áudio no WhatsApp, né? Mas e eu falei, gente, mas espera um pouquinho, vamos ligar, vamos se ligar, espera um pouquinho, eu ligo e a gente resolve isso em 2 minutos. O que eu fazia Sim. em 20 minutos, elaborando, conversando, isso é uma comunicação mais assertiva também, que gera resultado, né? E eu encontrei, inclusive, um líder dentro de uma das organizações que eu atendo também, que faz isso e também, eu falei, olha que interessante, também entendeu que a comunicação ela pode ser mais assertiva, inclusive em qual canal eu me comunico, né? Porque tem momentos, né? E você olhando para a gente, gestão, sabe disso, que eu preciso olhar nos olhos e dizer, eu não posso mandar uma mensagem, não posso mandar um áudio. A gente está falando de organizações aqui. É Claro. papel também de responsabilidade olhar nos olhos da pessoa e dizer a verdade, perguntar, tá tudo bem, Sim. né? Então, só trazendo aqui, eu sei que a gente está quase estourando o nosso tempo aqui, mas trazendo isso também de que comunicação abre mais uma caixinha aqui de canal, né? Quando você fala do home office, quando você fala de reuniões, de e-mails, de telefonemas, enfim. E aí, de novo, né? Qual é o cuidado com o meu tempo e com o tempo do outro? Olha como a gente tem esse hábito para melhorar. Né? Semana que vem Sim. tem turma ao vivo, tá? Se você desejar no Reprogramando Hábitos ao vivo, online, sexta-feira que vem já temos uma nova turma. Já pode vir com a gente reprogramar esse hábito. Ótimo. Você sabe que eu falo que às vezes as pessoas acham que, ai, gente, às vezes eu já vi vários líderes chegarem para mim e falar, ai, que saco, esse cara é muito chato, ele fala demais. Ai, porque eu só tenho que resolver BO. Gente, mas esse é o papel principal da liderança. Né? Eu acho que enquanto a liderança não entender que o papel principal dela é cuidar das pessoas, então ela não precisa ser líder, né? Deixa ela igual todo mundo, né? É esse o papel, né, do líder, é fazer com que de fato as pessoas estejam bem, né? Estejam entregando, mas que sejam cuidadas, que se sintam cuidadas, que se sintam ouvidas, né? A gente precisa conhecer o nosso time, a gente precisa conhecer as pessoas. E aí entra em 3 dicas que eu iria deixar aqui, né, para a gente finalizar, que a primeira é avalie o cenário. Né? Em que cenário que eu estou para eu conseguir me comunicar? Né? Qual que é o mapa mental que essa pessoa tem? E isso só acontece se eu entender a segunda dica, que é conheça o seu receptor. Né? Conheça a pessoa com quem você está falando. Porque só assim eu vou conseguir ter uma comunicação assertiva com ela. Né? Só assim eu vou saber como falar com ela. Tem pessoas que, no fundo, eu preciso ser um pouco mais dura na fala. Tem pessoas que eu não posso. Que se eu chegar um pouco mais dura para falar, ela vai se sentir ofendida. Mais Então eu direta, preciso né? Você pode falar entender, até. se ela é mais direta, né? Ela pode se sentir ofendida. Então eu preciso entender com quem que eu estou falando para que a gente tenha clareza na comunicação. E o terceiro passo que é, de fato, investir numa cultura de feedback, isso para melhorar a comunicação dentro das organizações. Então, líder, se você não gosta de cuidar de pessoas, de se comunicar com pessoas, você está no lugar errado. Porque esse é esse o papel da liderança.
É esse o papel do gestor. Perfeito. E desculpa te cortar, mas e tá tudo bem se você reconhecer que você não tem essa aptidão, que você não tem esse talento, que você não tem essa, talvez, habilidade. E, na verdade, eu digo mais, digo que você só transcende, você só se transforma, só evolui se você tiver essa percepção. Isso mesmo. Eu preciso melhorar. Talvez É eu tenha algo aqui que é delicado, que sabe aquele ladrão que a gente chama, né, nos encanamentos? É um ladrão. Tem algo que está minando a energia da minha equipe, do meu clima, do meu engajamento, do meu resultado. Muito provavelmente essa porca aí, esse parafuso esteja aí para ser apertado, que é a comunicação, né? Olhe para isso, está tudo bem. A gente está aqui também com muita vulnerabilidade, dizendo o quanto a gente cuida disso e a gente precisa cuidar ainda mais, né, Mari? E a jornada é contínua. Com certeza. O caminho é longo e não para nunca, não termina nunca, né? Exato. Eu acho que o principal é isso, é a gente conseguir olhar para a gente e falar, eu preciso melhorar nisso. Né? Eu acho que quando eu falo de comunicação, eu falo muito nesse quesito de reflexão. E aí eu falo que, sabe, tudo acaba em autoconhecimento. Né? Assim, tudo. Porque se eu não me entender, se eu, de fato, não pegar para mim a responsabilidade, eu não resolvo. Né? E eu vou acabar fazendo as mesmas coisas, aquela tendência à repetição, eu vou continuar repetindo, repetindo, repetindo. E a comunicação é a mesma coisa. Perfeito. Então, vamos refletir. Vamos refletir. Isso. Minha última fala, antes, porque daqui a pouquinho o Instagram vai tirar a gente daqui. Vai cortar. Mari, que eu compartilhei algumas vezes com alguns clientes, que é dentro da comunicação. Ou você está fazendo parte da solução, ou você está fazendo parte do problema. Então, escute. Coloque essa antena aí na forma como você está se expressando, na forma como você se posiciona para escutar, né? E por aí vai. A gente ficaria aqui mais 2 horas, mas Mari, vou encerrando aqui. Eu quero que você se despeça, passe seu contato também, seu Instagram. Muito obrigado, muito obrigado. A Ana Carolina trouxe aqui comunicação responsável e ouvir de verdade. Obrigado por essa live, obrigado por esse vídeo, que vai para o nosso canal do YouTube do Reprogramando Hábitos. Essa é a live de número 105, tá? Então, Mari, agora é contigo aí, para você se despedir. Bom, eu que agradeço, né, mais uma vez aí pelo convite. Espero que eu sempre gosto que as pessoas saiam com muitas dúvidas, né? Assim, adoro que saiam refletindo de fato sobre si e sobre a postura que está tendo diante das situações, né? Então é isso que eu espero, né? De cada um aqui que ouviu um pouquinho. Meu contato, não sei se depois no Reprogramando Hábitos pode aparecer também, mas vocês podem me adicionar lá, é Mari CF Belo, né? E aí tem várias dicas legais lá também, principalmente nessa parte de gestão de pessoas. Perfeito. Tá? Então, podem me mandar, podem falar comigo no direct, eu vou responder todo mundo. E mais uma vez, muito obrigada. Querida, eu que agradeço. Eu que agradeço mais uma vez. Sua energia, seu carinho. Muito obrigado mesmo, tá? Sucesso aí para vocês. Para nós. Um beijo. Obrigada. Fique com Deus. Beijo. Até mais. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.